Olá pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao curso Eleições 2024, o que mudou com as últimas reformas, resoluções e jurisprudências. Desde o ano de 2013, temos tido diversas alterações na legislação eleitoral e que trouxeram várias alterações em todo o processo eleitoral. Talvez muitos de vocês já tenham conhecimento e assimilado as alterações mais antigas, seja porque já participaram de processos eleitorais anteriores ou até mesmo já participaram de outras edições desse nosso curso. Mas nunca é demais relembrarmos. Nos anos de 2013, 2015 e 2017, nós tivemos as chamadas mini-reformas eleitorais promovidas por meio das leis 12.891 de 2013, 13.165 de 2015, 13.487 de 2017, 13.488 de 2017 e a Emenda Constitucional número 97 de 2017, que trouxeram sensíveis alterações em todo o processo eleitoral e principalmente nas matérias que, direta ou reflexivamente, possam interferir na redução da influência do poder econômico e conferir maiores condições de igualdade àqueles que se submeterão a uma campanha eleitoral na busca de votos capazes de lhes conferir um mandato popular. Em 2019, outros diversos dispositivos foram alterados por meio das leis 13.831 de 2019, 13.834, 13.877 e 13.878. Em 2020, foi editada a Lei nº 14.063 de 2020 e já em 2021 foram editadas as leis 14.192, 14.208 e 14.211. Também foi editada a Lei Complementar 184 de 2021 e a Emenda Constitucional número 111 de 2021. No ano de 2022, foram editadas as leis 14.291 e 14.356. E no início de março de 2024, foram publicadas as resoluções do TSE que atualizaram e dispuseram sobre as normas que regerão as eleições 2024, tendo sido atualizadas 8 resoluções permanentes, que são elas: a resolução das pesquisas eleitorais, que foi atualizada pela resolução 23.727, a da fiscalização e auditoria, atualizada pela resolução 23.728, a do registro de candidatura, atualizada pela resolução 23.729, a do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, atualizada pela resolução 23.730, a da prestação de contas de campanha, atualizada pela resolução 23.731 de 2024, a da propaganda eleitoral, atualizada pela resolução 23.732, a das representações e reclamações, atualizada pela resolução 23.733, e a resolução que trata dos sistemas eleitorais, que foi atualizada pela resolução 23.734. Também foi editada uma nova resolução permanente, que foi a resolução dos ilícitos eleitorais, resolução número 23.735 de 2024. Foram editadas também 3 resoluções específicas para as eleições de 2024. A resolução número 23.736, dos atos gerais do processo eleitoral, a resolução número 23.737, do cronograma operacional do cadastro eleitoral, e a resolução 23.738, que dispõe sobre o calendário eleitoral. Com relação às alterações nas jurisprudências, orientando um novo modo de decidir dos tribunais,
Nos últimos anos, o TSE promoveu alguns julgamentos que trouxeram novas balizas interpretativas com relação a diversos temas eleitorais e que veremos no decorrer do curso em todas as unidades. Para melhor organizar o nosso curso, nós preferimos, por uma questão lógica e didática, apresentar essas alterações seguindo as fases eleitorais, iniciando pela escolha e registro de candidaturas, passando pela arrecadação e gastos de campanha, prestação de contas e propaganda eleitoral, à exceção de algumas questões que são prévias ao processo eleitoral ou que são questões transversais que poderiam se encaixar em uma ou outra unidade, mas que preferimos então tratá-las nesta unidade 1. Dando início então, o primeiro tópico que será tratado diz respeito ao domicílio, filiação, fidelidade partidária e prazo para mudança de partido político para o detentor de mandato eletivo. Como vocês devem saber, para concorrer às eleições, o cidadão precisa ter domicílio eleitoral na circunscrição do pleito pelo menos 6 meses antes das eleições. Anteriormente, esse prazo era de 1 ano, mas os prazos tanto para o domicílio quanto para a filiação, eles foram unificados. A resolução do TSE número 23.659 de 2021, ela estabeleceu no seu artigo 23 que para fins de fixação do domicílio eleitoral, seja para o alistamento ou para a transferência, deverá ser comprovada a existência de vínculo residencial, afetivo, familiar, profissional, comunitário ou de outra natureza que justifique a escolha do município. O objetivo dessa comprovação é de evitar que o candidato que não tenha qualquer conexão real com a comunidade que pretenda representar a escolha apenas por ser mais fácil de ser eleito, por exemplo. Já a filiação partidária, ela é um dos requisitos de elegibilidade, vez que os partidos políticos detêm o monopólio da apresentação de candidaturas. Então, é necessário estar filiado a uma agremiação partidária 6 meses antes para poder se candidatar e concorrer a um cargo eletivo, salvo se o estatuto partidário estabelecer prazo de filiação partidária superior ao previsto na lei. Nesse caso, deverá prevalecer a regra estatutária, a menos que essa alteração no estatuto ela tenha ocorrido no ano da eleição, que aí vale o que diz a lei. Como regra geral, a filiação partidária ela é atestada mediante a listagem de filiados encaminhada pelo partido político à Justiça Eleitoral. Até o ano de 2019, a lei fixava um prazo de encaminhamento desta última lista apta a comprovar o tempo de filiação necessário para quem desejava concorrer às eleições. Esse prazo ele ocorria na segunda semana de abril do ano da eleição e caso o nome do filiado não constasse na relação encaminhada, ele poderia requerer diretamente à Justiça Eleitoral a inclusão do seu nome. Mas agora, com a nova redação do artigo 19 da Lei dos Partidos Políticos, após o deferimento interno do pedido de filiação junto ao partido político, o órgão de direção, ele insere os dados do filiado no sistema da Justiça Eleitoral, que automaticamente envia aos juízes eleitorais para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para fins de candidatura a cargos eletivos e, em caso de desídia ou má-fé do partido político em encaminhar a filiação, o prejudicado poderá requerer diretamente à Justiça Eleitoral o registro de sua filiação. Dessa relação pode surgir algum conflito que necessite fazer a prova da filiação. A Resolução 23.596 de 2019, com alterações promovidas pela Resolução 23.668 de 2021, ela disciplina a prova da filiação partidária, estabelecendo no seu artigo 20
que será feita com base nos registros oficiais do Filia, que é o programa da Justiça Eleitoral, estabelecendo no parágrafo 2º que caso inexista no Filia registro de filiação com pelo menos 6 meses do primeiro turno, a prova da filiação partidária deverá ser realizada por outros elementos de convicção, seja no próprio processo de registro de candidatura ou seguindo o procedimento estabelecido no parágrafo 2º do artigo 11 da resolução, que é o requerimento para que o juiz inclua o seu nome nos registros oficiais do partido, instruindo o pedido com documentos e informações que possam auxiliar no exame, não se admitindo documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública. Então, o que isso significa? Que os meios de comprovação da filiação eles são amplos, podendo ser realizada por diversos outros elementos de convicção, desde que não sejam elementos produzidos unilateralmente. A próxima questão é a da fidelidade partidária, que é um tema que sempre ensejou diversos debates, mas que, diante da ausência de legislação que estabelecesse regras relativas à fidelidade partidária, coube ao TSE editar a Resolução 22.610 de 2007, que disciplina o processo de perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária sem justa causa e o de justificação de desfiliação partidária ao mandatário que pretenda pedir a declaração da existência de justa causa para a desfiliação partidária. Com a edição desta resolução, ficou reconhecido que o mandato eletivo ele pertence ao partido político. Então, a troca de legenda após o pleito sem uma justificativa plausível é considerada infidelidade partidária, que sujeita o infrator ao perdimento do mandato. Somente em 2021 que a Emenda Constitucional número 111 veio tratar desse tema, dando nova redação ao parágrafo 6º do artigo 17 da Constituição Federal, para fins de estabelecer que a desfiliação do partido político, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, é causa para a perda do mandato dos deputados federais, deputados estaduais, distritais e vereadores. Lembrando que a fidelidade partidária também se aplica às federações de partido, porque a Lei 14.208 de 2021 ela estabeleceu que todas as normas que regem o funcionamento parlamentar e a fidelidade partidária também se aplicam à federação de partidos, de modo que o detentor de cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa de partido que integra a federação, ele também perderá o mandato. Então, se de um lado passou-se a punir a infidelidade partidária, de outro lado, o artigo 22 da Lei dos Partidos Políticos, ele criou a janela de mudança partidária.